irmãos, quero convidá-los a abrir as Escrituras em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos dar sequência aí às nossas meditações em série, né? Essa que vai ser a nossa quinta mensagem nessa série, nessa carta. Todos encontraram? Nós poderíamos dividir o capítulo 2 dessa carta, de 1 Tessalonicenses, em duas partes. A primeira parte, que foi alvo da nossa última devocional, a nossa última pregação em Tessalonicenses, há 2, 3 domingos atrás, quero crer, tratou exatamente da primeira parte dessa carta, que foi exatamente onde o apóstolo Paulo falou sobre o seu ministério, juntamente com Silas e Timóteo, na cidade em Tessalônica, quando na ocasião Paulo disse que a sua estadia ali não havia sido infrutífera. Paulo disse: olha, enquanto eu estive aí, frutos apareceram. Foi frutífero a minha passagem por aí. Olha como ele abre o capítulo 2, verso 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então veja, na descrição que o apóstolo Paulo passa a fazer aqui no começo do capítulo 2, a respeito do seu comportamento, naquele contexto, quando ele passa a dizer o que aconteceu, de que maneira ele procedeu junto com Silas e Timóteo, ali no contexto da cidade de Tessalônica, nós podemos aprender na ocasião quais eram as marcas do que poderíamos chamar de ministério aprovado. Como a gente poderia identificar o que seria um ministério aprovado? Foi isso que a gente aprendeu na primeira parte do capítulo 2, quando Paulo fala a respeito de como ele se comportava junto com Timóteo e Silas naquele contexto. Essa foi a primeira parte. Ele disse na ocasião, e nós vimos aqui na primeira mensagem, que uma dessas marcas, 3 marcas ele nos apresentou do que seria o ministério aprovado. Ele enfrenta os desafios confiando em Deus, versículo 2. Diz somente a verdade, agradando a Deus, versículos 3 a 6, e ama a igreja por amor a Deus, versículos de 7 a 12. Então, esse é o primeiro momento, a primeira metade do capítulo 2, onde Paulo diz: olha, a nossa estada entre vocês, a nossa passagem por aí, não foi infrutífera. E quando ele passa a descrever como ele se comportava, ou como ele se comportou estando lá, a gente aprendeu exatamente isso. Olhando para o comportamento de Paulo, descobrimos quais são as marcas do que seria um ministério aprovado, ou um pastorado aprovado, a gente podia contextualizar dessa forma. A segunda metade, ou o segundo momento, compreende os versículos 13 a 20, que encerra o capítulo. E nesse contexto, o apóstolo Paulo, ele volta a elogiar a igreja em Tessalônica. Por que eu digo que ele volta a elogiar? Porque ele já havia feito isso no capítulo 1. Do versículo 2 até o versículo 10, o apóstolo Paulo teceu uma série de elogios àquela igreja. No capítulo 2, ele volta a elogiar aqueles irmãos. E o que é interessante é porque aqui nós podemos criar uma espécie de harmonia entre os temas. Se a primeira metade, então, do capítulo 2, nós podemos trabalhar no tema marcas de um ministério aprovado, nessa segunda metade, que vamos ver nessa noite, nós podemos trabalhar no tema marcas de uma igreja aprovada. Primeiro, pelo comportamento de Paulo, a gente descobre o que seria um ministério aprovado. Agora, pela postura da igreja, a gente pode descobrir o que seria uma igreja aprovada por Deus. É claro que eu não tenho a pretensão, jamais, de pensar que vou trazer aqui com vocês todas as marcas do que seria uma igreja aprovada. Mas dentro do texto que nós vamos ler, pelo menos 3 marcas de uma igreja aprovada a gente pode aprender. Vamos ao texto? Olhe então para a sua Bíblia. Eu me refiro aos versos 13 a 20, nós lemos um trecho desse texto na nossa liturgia, mas agora nós vamos ler na íntegra. A partir do verso 13 em diante, diz assim, acompanhe a leitura. Outra razão ainda temos nós para incessantemente agradecer a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é verdade, ou tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que existem na Judéia em Cristo Jesus, porque também sofrestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles sofreram por parte dos judeus. Estes judeus, verso 15, que não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, se tornaram adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Porém, a ira de Deus sobreveio contra eles definitivamente. Verso 17. Ora, nós, irmãos, olha que termo lindo, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Pedir a Deus que fale ao nosso coração por meio desse texto que é revelador. Há trechos aqui que são reveladores a nós, viu? Mas também há trechos que são belíssimos, por que não até mesmo dizer poéticos. Que Deus então fale ao nosso coração. Vamos orar. Bondoso Deus, que privilégio temos num país ainda livre de buscar conhecer o Senhor por meio de Tua palavra. Faz-nos valorizar isso, homens e mulheres, jovens e adultos que aqui estão, ó Deus, aqueles que de fato estão nesse momento orando ao Senhor. Nós pedimos juntos, esses breves minutos que temos, ó Deus, nos ajuda a manter a nossa concentração, para que possamos de fato ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra santa. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Então veja, meus irmãos, como eu disse na introdução, nós temos uma oportunidade de pelo menos identificar no texto, é claro que nós lemos, 3 marcas do que seria uma igreja aprovada por Deus, pelo comportamento da igreja de Cristo na cidade de Tessalônica, não é? Vamos a eles então? Primeira marca, o primeiro comportamento dessa igreja. Primeira marca de uma igreja aprovada, encontrada no texto que acabamos de ler, você pode acompanhar inclusive no seu boletim esses pontos, é que ela acata o que lhe é ensinado como sendo divino. A igreja, ela reconhece a palavra de Deus e a acata como sendo de fato algo que vem de Deus para a igreja. Veja como é que Paulo inicia o versículo 13, acompanhe. Outra razão ainda temos nós. O que é que ele está dizendo? Ele não havia elogiado a igreja? No capítulo 1, verso 2 a 10, ele diz, olha, tem mais coisa. Nós temos outras razões para elogiar vocês. Mas aí ele completa. Outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo reconhece, preste bastante atenção nisso, assim como nós precisamos reconhecer também, que todas as virtudes existentes em nós e todo o progresso espiritual de uma igreja como a nossa, igreja local, são na verdade ações de Deus em nossas vidas. É por isso que sempre que Paulo vai começar a tecer determinados elogios, antes ele agradece a quem? A Deus. Ele sempre diz isso. Dou graças a Deus por vós. Aí a partir daí ele começa a dizer, pela fé operosa de vocês, pelo amor de vocês abnegado, pela esperança. O que é que Paulo quer dizer com isso? É Deus agindo em vocês,
É por isso que eu sempre agradeço a Deus na hora de elogiá-los. Mas veja, o destaque vem a partir do verso 13, a parte que não lemos. Vamos ler na íntegra e entender onde é que Paulo quer chegar. Ele diz assim: outra razão ainda temos para incessantemente dar graças a Deus. Que razão é essa? É que tendo vocês recebido a palavra que de nós vocês ouviram, aí ele enfatiza, que é palavra de quem? Que é de Deus. Foi o que vocês fizeram quando vocês entenderam isso. Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade ela é, a palavra de Deus. Percebeu? Do que é que ele está agradecendo, o que é que ele está elogiando a igreja? Veja, mesmo a mensagem vinda de homens como Paulo, Silas e Timóteo, que estão escrevendo a carta juntos, mesmo que de fato homens estivessem ali pregando a palavra para eles, os tessalonicenses, eles creram que aquilo que eles estavam ouvindo não era meramente as palavras de Paulo, mas aquilo que eles estavam ouvindo eram palavras de quem? Do próprio Deus. Como de fato, meus irmãos, eles creriam nas escrituras sagradas como sendo divina, mesmo ela tendo sido escrita por quem? Por homens. Como costumam muitas vezes nos indagar os incrédulos, não é? Como é que vocês acreditam nisso? Isso foi escrito por homens. Aí Paulo diz assim: está de parabéns a igreja em Tessalônica, porque mesmo ouvindo de nós essas coisas, vocês creram que na verdade era Deus quem estava falando para vocês. Então veja, o fato é que a igreja, segundo os verbos, olhando para os verbos que o próprio Paulo usa aqui, recebeu e acolheu suas palavras. Por quê? Porque não eram suas, não é? Se eles pudessem responder aqui de maneira automática ao elogio de Paulo, e Paulo dizendo: meus queridos, eu agradeço a Deus, porque vocês receberam e acolheram as palavras, as minhas palavras, como sendo de Deus. Talvez algum irmão em Tessalônica levantasse a mão e disse: foi exatamente por isso, Paulo, porque a gente reconheceu que não são tuas palavras, mas enquanto você é fiel ao que Deus está dizendo, são palavras do próprio Deus. Então veja, uma vez que a pregação era fiel, aquelas palavras, elas eram divinas, e quando nós acatamos as palavras, quer por pregação, quer por ensino, nós não apenas estamos provando a nossa consideração e o nosso reconhecimento ao Senhor, não apenas isso, mas também nós experimentamos de transformações de Deus em nossas vidas. Olha como ele finaliza o verso: a palavra de Deus, finalzinho do verso 13, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Percebeu? Paulo está dizendo: olha, vocês estão de parabéns, eu agradeço a Deus, porque eu sei que é Deus quem faz isso em vocês. Vocês acolheram as palavras que nós pregamos a vocês, entendendo que são palavras de quem? Do próprio Deus. Isso não apenas prova que vocês consideram o Senhor, mas é isso, ele finaliza o verso 3 dizendo, que está transformando a vida de vocês. Vocês acolheram essa palavra. E aqui a gente já podia abrir assim uma brecha na nossa devocional, um momento para pensar: por que será que nós não somos transformados como deveríamos? Será que é porque nós não acolhemos a palavra de Deus como deveríamos acolher? Será que o costume de tê-la em mãos sempre, em várias traduções, em várias versões, a facilidade e o acesso que temos hoje por meio da internet, por exemplo, a boas pregações fiéis, será que isso meio que não anestesiou a nossa alma para essas verdades, irmãos? Ao ponto de nós nos tornarmos peritos em determinadas doutrinas, especialmente aquelas de cunho mais reformado, mas não conseguir vê-las sendo aplicadas em nossa vida na prática. Paulo finaliza o verso dizendo assim: ela tem transformado a vida de vocês, eficazmente operado em vocês. E um desses efeitos produzidos pela palavra de Deus na igreja em Tessalônica era o fortalecimento daqueles irmãos, mesmo em meio às grandes adversidades.
E aqui a gente já entra na segunda marca que Paulo traz aí do que seria uma igreja aprovada. Você pode olhar para o seu boletim. Uma igreja aprovada, ela supera as dificuldades comuns a todos os crentes. Veja, uma vez eles convertidos, as perseguições e as pressões de fora, elas eram reais. Essas perseguições e pressões que são comuns a todos os crentes, verdadeiros crentes, são comuns a todos os crentes. Veja o verso 14, como ele começa. Ele diz assim: tanto é assim, irmãos, ou seja, tanto é verdade que vocês estão sendo transformados por essa palavra que vocês acolheram como sendo palavra de Deus, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Veja, ele finalizou o verso anterior dizendo: essa palavra que vocês acolheram como sendo de Deus está transformando eficazmente vocês. Como? Vocês estão se tornando parecidos com as igrejas da Judéia. Aí a pergunta agora é: em que sentido nós estamos parecendo com a igreja da Judéia? Em que sentido os tessalonicenses se pareciam com aqueles irmãos? Olha o finalzinho do verso 14. Porque também padecestes ou sofrestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram de quem? Dos judeus. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, na Judéia, a igreja de Cristo sofreu perseguições da parte de quem? Dos judeus. Eles se converteram, os judeus que se convertiam iam sendo perseguidos e massacrados pelos judeus que não chegavam à fé em Cristo. Aí Paulo diz: a mesma coisa está acontecendo em Tessalônica, a mesma coisa. Vocês também estão sendo perseguidos pelos gentios que não chegaram à fé, que não se converteram. Parece um mau sinal isso, né? Mas na verdade é um bom sinal, porque Jesus havia dito que o mundo nos odiaria, não foi? O mundo odiaria os seus discípulos, e era isso que essa perseguição aos crentes, tanto da Judéia como de Tessalônica, estava deixando muito claro: se tratavam de verdadeiros discípulos do Senhor. Então veja, se hoje a decepção interna com algumas picuinhas de igrejas locais tem afastado alguns irmãos mais sensíveis, eu fico a imaginar o que esses irmãos sofreriam e passariam se fizesse parte dessas igrejas, quer em Tessalônica sendo oprimidas pelos seus patrícios, como diz o texto, quer na Judéia, igrejas de judeus convertidos que agora estavam sendo massacrados pelos demais judeus que não chegaram à fé. O que é que esses irmãos que são tão frágeis com as coisinhas que acontecem na igreja local, como eles lidariam com uma situação como essa, hein? Deixando a pergunta no ar, Paulo continua a falar dos judeus, e aqui é aquela parte que eu falei para vocês, que há uma parte no texto que é extremamente reveladora. Olha o que é que Paulo vai dizer sobre os judeus a partir do verso 15. Ele finalizou o verso 14 falando dos judeus, dizendo que os irmãos da Judéia sofriam perseguições por meio deles. Aí inicia o verso 15 dizendo: os quais não somente mataram o nosso Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo dos judeus na Judéia. Os cristãos alguns judeus começaram a se converter, aí os outros judeus que não se converteram começaram a perseguir esses irmãos. Aí Paulo começa a dizer: olha, não esqueçam, eles mataram Jesus, eles mataram os profetas, e agora o que é que eles estão fazendo? Perseguindo a igreja de Cristo. Qual é a conclusão dessa equação tão negativa? Eles não agradam a quem? Não agradam a Deus. Não agradam a Deus. Eu vou me privar de fazer mais comentários a respeito desse assunto, até porque o texto segue.
E o texto vai falar sobre a ira de Deus repousando sobre os judeus. Estes judeus que rejeitaram a Jesus como sendo Messias, esses judeus que rejeitaram a igreja de Jesus, vendo-a como sendo farsa ou uma farsante. Ele encerra o verso aí, o verso 15, dizendo que esses judeus se transformaram em quê? Olha o verso 15, olha para o verso 15. Finalzinho do verso 15, ele encerra dizendo: e são adversários de quem? De todos os homens. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Eu disse que essa parte é bem reveladora, não foi? Eu quero que você guarde isso em sua memória. Paulo diz: olha, irmãos, eu preciso começar agradecendo a Deus, porque Deus está fazendo algo maravilhoso na vida de vocês. Vocês acataram as palavras pregadas aí, entendendo que não eram palavras de homens apenas, mas que eram palavras vindas do próprio Deus. Vocês acolheram essas palavras ao ponto destas palavras estarem transformando vocês. Em que sentido, por exemplo, está transformando vocês? Vocês suportam as aflições dos adversários. Vocês conseguem se manter firme mesmo em meio às adversidades. E vocês estão se parecendo com os irmãos lá da Judéia. Como assim, Paulo? Eles são perseguidos pelos judeus. Depois que se converteram, os judeus massacraram eles, estão sendo perseguidos por eles, assim como vocês estão sendo perseguidos pelos seus patrícios aqui em Tessalônica. Aí Paulo dá uma pausa e diz: eu preciso falar dos judeus. Esses judeus que mataram a Jesus, os judeus que mataram os profetas, os judeus que perseguem a igreja, não agradam a Deus. E eles se tornaram inimigos ou adversários de quem? De todos os homens, finalzinho do verso 15, de todos os homens. Por que, Paulo? A resposta está no verso 16. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes não sejam salvos. Olha por que eles se tornaram adversários de todos os homens. Naquele contexto ali, naquele tempo, eles estavam literalmente impedindo o progresso do Evangelho, perseguindo os apóstolos, perseguindo os discípulos de Jesus, impedindo que essa palavra, que é a única coisa que pode salvar os homens, chegasse aos ouvidos dos gentios. Inimigos dos homens. Mas não é diferente hoje, O fato deles, até hoje, negarem a Jesus como sendo o Cristo, isso contribui ou colabora para a descrença total dos homens. Por isso, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Veja, eles estão dessa maneira, agindo dessa forma, segundo o texto, no verso 17, acumulando pecados contra si perante Deus. Eu estou me referindo aos judeus ainda, né? Olha o que é que Paulo diz no verso 17. Verso 16 ainda, né, aliás. A ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Eles estão enchendo os seus pecados diante de quem? Diante de Deus. Porém, eu quero que você atente para essa última informação, a própria incapacidade deles de crerem no Jesus como sendo o Cristo é a manifestação da ira de Deus sobre suas vidas. Você entendeu isso? Eu preciso repetir. Eu vou repetir. Paulo está dizendo a partir do versículo 15 que esses judeus mataram Jesus, mataram os profetas e perseguem a igreja. Aí no finalzinho do 15 ele diz assim: são adversários de todos os homens. Por que, Paulo? Aí ele entra no 16 dizendo: eles impedem o progresso do evangelho. E aí eu acrescentei o fato de que isso em parte continua acontecendo, pela verdade de que os judeus jamais reconheceram Jesus como sendo o Cristo. E isso colabora para a descrença total dos homens. Mas aí ele segue dizendo ainda no verso 17, que eles estão acumulando pecados contra si diante de Deus. E eu acabei de vos dizer que uma maneira, ou a maneira de Deus mostrar a sua ira contra eles, é permitindo que a sua cegueira a respeito de Jesus permaneça. Verso 16, mais uma vez na íntegra, ele diz assim:
a ponto de nos impedirem de falar dos gentios para que esses sejam salvos, a fim de ir inchando sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Lá em Romanos capítulo 1, verso 18, Paulo havia dito que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. De que maneira essa ira se revela do céu? Aí vem o versículo 24, 26 e 28, com a mesma ideia: Deus os entregou às suas paixões. Como Deus manifestou a sua ira contra os homens? Deixando os homens aos seus próprios caprichos. Como será que Deus prova a sua ira contra os judeus nesse sentido? Deixando os judeus em sua incredulidade. Mas o fato é que aquela igreja, assim como a igreja da Judéia, diante da perseguição dos judeus, se manteve firme, a igreja em Tessalônica, do mesmo jeito, se manteve firme. E Paulo elogia a igreja dizendo: olha, vocês são muito parecidos com os irmãos da Judéia. Lá os judeus perseguem eles, mas eles estão ali firmes até o fim. E aqui os seus patrícios vos perseguem e vocês se mantêm firmes da mesma forma. Essa é uma marca de uma igreja aprovada por Deus. Amém? Vamos seguir para a conclusão? Terceira e última marca de uma igreja aprovada, encontrada no texto, não é? Encontrada nesse texto, está aí no seu boletim: torna-se a alegria daqueles que a lideram. Irmãos, essa é a parte poética e bonita do texto, né? Porque Paulo, ele declara o seu apreço pela igreja. Paulo vai dizer que ele tem saudades daqueles irmãos. Olha o verso 17, esse certamente é o mais belo do texto. Ora, irmãos, nós, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Essa tradução aqui é lindíssima. Olha o que Paulo está dizendo: nós estamos orfanados de vossa presença, nos sentimos órfãos de vocês por causa da distância, né? É interessante, eu estava dando uma olhada no texto hoje à tarde, mais uma vez, e me deparei de novo com esse termo, orfanados e tal, e estava impressionado, fui olhar o original do grego para ver se como era de fato aqui, e na hora em que eu estava fazendo a reflexão, uma pessoa próxima a minha esposa mandou uma mensagem no WhatsApp, e eu vi que era a pessoa dizendo: oh, pastor, como é que vocês estão? Nós estamos aqui com saudades de vocês. E aí eu fui respondê-la, e adivinha qual foi o termo que eu usei? Eu disse: queridos, aqui nós estamos orfanados da presença de vocês. E aí eu citei o texto e expliquei, né? É que eu estou meditando aqui em Tessalonicenses, e olha que termo lindo que Paulo usou para declarar os seus sentimentos àqueles irmãos. Paulo tinha saudade deles. Só que ele diz no texto, se você prestou atenção, que ao mesmo tempo os traz em seu coração, sentindo o desejo de visitá-los para matar de uma vez essa saudade. Queridos, uma igreja aprovada é uma igreja que enche o coração daqueles que a lideram de saudades. Ao ponto de dizer assim: a igreja, aquilo foi um sonho, pastorear aqueles irmãos foi um prazer. Eu fico imaginando você se encontrar com um irmão desse, Paulo se encontrando com um desses irmãos de Tessalônica, em um outro lugar, e um tempo depois: irmão fulano de tal, que saudade do nosso tempo de igreja ali. Isso era uma marca de uma igreja aprovada por Deus, encher de alegria o coração daqueles que a lideram. Paulo havia dito aqui no texto que já tinha tentado fazer essa visita 2 vezes até. Olha o que ele diz no verso 18, mas que havia sido impedido. Olha o que ele diz, verso 18: por isso, ou seja, por causa dessa saudade toda, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Olha que coisa intrigante: contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pastor, como assim? Como foi isso? Não tem como se ter certeza. Se eu fosse colocar aqui, eu ia gastar muito tempo mostrando as possibilidades aqui que os teólogos e os comentaristas colocam. Então a gente não dá para bater o martelo. Mas o fato é que mesmo Deus sendo soberano,
As ações de Satanás e as ações dos homens não podem ser ignoradas por nós nesse processo. Se você dissesse assim, então quer dizer que Satanás frustrou os planos de Deus, Paulo? Qual seria a resposta dele? Você conhecendo Paulo e sua teologia? Certamente que não, né? Mas ele foi um instrumento para não me permitir matar a saudade de vocês. E por isso ele coloca: entretanto, meus irmãos, o que de fato nos interessa aqui nesse texto é compreender a magia das palavras do apóstolo Paulo aqui nessa carta, quando ele se refere àqueles irmãos. Veja a forma como ele encerra o verso 19. Pois quem é a nossa esperança? Ele está perguntando àqueles irmãos: irmãos, quem é a nossa esperança? Parece um pai brincando com o menino, né? Quem é a nossa esperança? Ele continua: quem é a nossa alegria? Adivinha quem é a coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? São vocês, é o que ele está dizendo aqui. Vocês são a minha alegria. Gente, esse texto as palavras são lindíssimas aqui. Olha o que Paulo está dizendo: a esperança, a minha alegria, a minha recompensa são vocês. Ah, Paulo, agora eu estou entendendo. Por isso que eu queria voltar lá. Sabe, uma igreja amável, uma igreja que cresce, uma igreja cheia de virtudes. E Paulo olha para a igreja e diz assim: eu tenho participação nisso. Eu tenho participação nisso. E para que não se reste nenhuma dúvida do que ele está dizendo, ele encerra com o verso 20. Sim, sois vós realmente a nossa glória e a nossa alegria. Essa parte é extremamente poética, não é? É extremamente bonita. Paulo diz, em outras palavras: olha, eu tenho muita saudade de vocês. Eu queria visitá-los por isso. É lindo, irmãos, porque em outros contextos Paulo poderia dizer: eu quero visitá-los para consertar isso ou aquilo. Eu preciso visitá-los porque eu fiquei sabendo de alguns problemas na igreja, como na região da Galácia, como ele escreveu para os coríntios. Eu preciso consertar. Eu queria voltar aí, mas saudade. É isso que me move. Desejo de vê-los novamente. Eu me sinto orfanado de vocês, da presença de vocês. Aí conclui dizendo: olha, eu tentei fazer isso algumas vezes, mas fui impedido. E por que eu tenho tanta vontade de vê-los novamente? Porque adivinha quem é a minha esperança na volta de Cristo? Adivinha a quem eu citarei na volta do Senhor? Adivinha quem é a minha alegria? A razão da minha alegria, talvez do meu ministério. Adivinha quem são essas pessoas? São vocês, ele diz. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 17, ele disse o seguinte: apenas ouçam: obedeçam aos vossos líderes e façam aquilo que eles disserem. O trabalho desses líderes é cuidar de sua alma. E escutem, disso eles um dia prestarão contas. Deles motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Porque isso, fazê-los trabalhar com tristeza, certamente não vai ser bom para vocês. Paulo olha para aquela igreja, para aqueles irmãos e diz: a minha esperança na volta de Cristo é apresentá-los como meus filhos na fé. Isso será a minha recompensa. Se engane não, viu? Se engane não. Os verdadeiros pastores veem isso como recompensa. Isso será a minha recompensa. Essa será a minha alegria. Essa será a minha glória. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Todo verdadeiro pastor espera por isso e só trabalha para isso. E só trabalha para isso. Essa é a sua gana, sua sina, seu objetivo. Essas são as marcas de uma igreja aprovada, encontrada na igreja de Tessalônica, né? Mas que devem ser encontradas também de maneira pessoal em nossas vidas. Por quê? Porque nós compomos a igreja. A igreja não era um prédio vazio, a igreja não era um lugar onde eles se reuniam, a igreja eram aquelas pessoas que estavam recebendo a palavra de Deus com afinco. Eram aquelas pessoas que estavam sendo transformadas pela palavra de Deus, porque estavam buscando aplicá-las em sua vida. É a elas que Paulo está elogiando, irmãos. Não imagine uma igreja como instituição, como gente como eu e você.
eram aquelas pessoas que conseguiam, por causa dessa transformação operada pela palavra de Deus, suportar as adversidades e as perseguições e as pressões que são comuns a todos os verdadeiros crentes. Eram aquelas pessoas que enchiam o coração de Paulo de desejo de visitá-las de novo, pela maneira como elas lidavam ali com o Evangelho, meus irmãos. Por isso, sendo assim, nós podemos perguntar, para finalizar: você acata o que lhe é ensinado como sendo algo vindo da parte de Deus? Quando você sabe que aquilo que lhe é ensinado de fato é fiel às Escrituras Sagradas, você tem levado em consideração aquilo que lhe é ensinado? Você tem interesse por isso? Você tem interesse por aquilo que lhe é ensinado? Segundo, você tem conseguido superar as dificuldades que são comuns a todos os crentes? Ou você tem fraquejado como um cristão diante de pequenas picuinhas da vida cristã? Compare suas dificuldades, suas tribulações com as perseguições operadas ali no primeiro século. Terceiro, você tem sido a alegria daquele que o lidera, ou tem sido a sua preocupação constante, a razão da sua tristeza e do seu cansaço? Que o Senhor promova tais marcas nessa igreja, que o Senhor promova estas mesmas marcas em nossas vidas, que Ele nos ajude. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, quando o Senhor nos ensina, como fez agora, Pai, o Senhor revela o teu amor por nós. Porque, do contrário, se o Senhor não fosse um bom Deus e um bom Pai, o Senhor nos deixaria sem a tua instrução. Mas isso nunca acontece. O Senhor não apenas nos salvou quando regenerou a nossa alma por meio do teu Espírito, mas o Senhor tem nos ensinado por meio de tua palavra sobre como devemos agir e ser até a volta do teu Filho Jesus. E não foi diferente essa noite por meio desse texto. O Senhor nos ensinou verdades profundas sobre o que é ser de verdade uma igreja aprovada pelo Senhor, o que é ser de verdade um cristão aprovado pelo Senhor, que acata as tuas palavras como verdadeiras, normativas para a vida, que supera as dificuldades e as adversidades desse mundo, exatamente porque está sendo transformado pela tua palavra santa, que se torna a alegria daqueles que os instruem, daqueles que lideram, daqueles que ensinam, daqueles que se esmeram em passar-lhes todas as informações vindas de Deus. Nós te agradecemos por esse teu cuidado conosco, mas é claro, cabe aqui também um pedido de perdão, porque nem sempre somos isso que o Senhor nos ensinou, e falhamos muitas vezes. Quem de nós aqui não? E nós pedimos perdão a Deus por essas falhas. Por fim, te suplicamos, ajuda-nos para que essas verdades tão profundas, tão verdadeiras, ó Deus, não sejam coisas apenas do nosso intelecto, para nossa compreensão textual simplesmente, o que poderá desencantar, ó Deus, num envaidecimento vazio, mas que essas informações sejam de fato usadas pelo Senhor como transformação da nossa vida, como instrumentos de lapidação da nossa alma para o louvor da tua glória, Pai. Faz isso conosco, faz isso por nós, ó Deus, faz para o louvor da tua glória, faz para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, nós pedimos, faz em nome de Jesus.